Meus amados, tudo bem? É um prazer estar aqui com você novamente, podendo compartilhar as escrituras sagradas. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia, isso mesmo, a sua Bíblia, no livro de Atos, capítulo 11. Vamos dar sequência a essa história aqui, a atitude dos apóstolos, o que os apóstolos fizeram logo após a ascensão de Cristo, o que eles fizeram aqui, e isso que nós estamos estudando nesse livro muito importante, que é o princípio da igreja, né? As pessoas estavam se organizando, as pessoas estavam aí tentando aí, ser melhores cristãos. Vamos ver o que está acontecendo nesse contexto aqui, para nós aprendermos um pouco mais, tá legal? Abriu aí sua Bíblia? Vamos lá, assim diz o capítulo 11 até o versículo 18, tá bom? Diz assim, olha: chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram dizendo: entrasse em casa de homens incircuncisos e comesse com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: olha, eu estava na cidade de Jope orando, e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu pelos 4 pontas e vindo até perto de mim. E fitando para dentro deles os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do Senhor: ao que Deus purificou, não consideres comum. Isso sucedeu por 3 vezes, e de novo tudo se recolheu para o céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também esses 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. Ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa. Ele dissera: envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvos, tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando me disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois, se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus Cristo, no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Aleluia! À luz desse texto, é importante que você entenda que no coração dos judeus, no início, eles pensavam que Deus era a exclusividade deles, que Deus só se importava com eles. Então aqui havia realmente no coração deles ali a preocupação: Pedro, você foi lá na casa dos circuncisos, quer dizer, porque assim, além, ou era o judeu puro sangue, ou eram os judeus samaritanos, que lá com a mistura que nós temos que estudar no Antigo Testamento, o porquê, lá quando foi criada a cidade de Samaria, ou eram os gentios, quer dizer, as outras gentes, as outras pessoas. Então, para eles, Deus era a exclusividade deles, Deus era o Deus deles. Então, Jesus, ele não diz isso. Jesus até fala, olha, Jesus Batista falou também, olha, e Jesus falou que João te batizou com água, né? Mas que eles seriam batizados com o Espírito Santo e fogo. Na verdade, é importante que você entenda que Deus não é exclusividade sua. Bom seria se Deus fosse exclusividade minha, se Ele fosse o único Deus que nós adorássemos, né? Seria interessante isso. Seria o monoteísmo, né, que as pessoas dizem. Por quê? Porque Deus ele ama você. E a Bíblia diz que Ele ama você de tal maneira, no livro de João, que ele deu o Filho unigênito dele. Agora,
No coração daqueles homens estava o seguinte: olha, bom, vamos ficar aqui em Jerusalém, porque Jesus vai voltar a qualquer momento. E Deus não, Deus falou assim: olha, vocês serão minhas testemunhas, tanto aqui em Jerusalém, como em Samaria e nos confins da terra. Jesus fala isso para eles. E eles estavam ali então guardando para eles o dom que Deus deu. O dom da vida. Deus não queria isso. Deus queria que eles fossem testemunhas, que eles testemunhassem o que eles viram Jesus falar, o que eles viram Jesus fazer. E esse é o ministério do cristão. Falar de Jesus Cristo, das obras de Deus. E quando Pedro então falou, olha, eu estava lá orando, e eu vi aquelas imagens, e uma voz dele: come, não queria comer, nós já estudamos sobre isso, mas não teve como. E não é para chamar de imundo, a voz falou, que Deus purificou. Então, quando eu ouvi isso, as pessoas, alguns homens ficaram na minha porta me chamando, e o Espírito Santo disse: vai com eles, versículo 12. Vai com ele sem hesitar. E Pedro também levou mais 6 pessoas com ele, a Bíblia diz aqui. E quando eles chegam na casa do Cornélio, o Cornélio conta: olha, veio um anjo aqui e pediu para eu te chamar você. Então, para nós, e para quem nunca teve uma experiência com Deus, nunca teve visão, que Deus nunca ouviu a voz de Deus, nunca viu um anjo, por exemplo, vindo da parte de Deus, acha isso aqui tudo história. E você tem a opção também de achar isso aqui uma história. Mas você já colocou no seu coração a possibilidade de ser verdade? Você que não crê? E se tudo isso for verdade, eu sei que é verdade. Não sei que é verdade porque está escrito, também porque está escrito. Porque quando você começa a ter experiência com Deus, quando você começa a ter visões, quando você começa a viver o cristianismo de verdade, tudo isso aqui faz sentido para você. Agora, se você leva uma vida egocêntrica, se você leva uma vida só para você, pensando mais em você do que nas pessoas, se você não consegue dar um passo em benefício de uma outra pessoa sem nenhum interesse em troca, você vai achar isso aqui tudo fantasia. Então, pessoas podem achar que isso é história, mas acredite, isso é verdade. Deus permitiu que esse livro fosse escrito. E ele, na pior das hipóteses, é o livro mais vendido no mundo. Do mundo quer ler a Bíblia, quer conhecer a Bíblia. O problema é que as pessoas talvez não entendam. E nós vamos ajudar você a entender, então, esse contexto aqui. Então, Pedro relata para esses homens, para os amigos dele, o que tinha acontecido. E ele diz o seguinte: quando ele estava lá na casa do Cornélio, começou a falar, o que aconteceu? O Espírito Santo, a Bíblia diz aqui, ó, quando, porém, versículo 15, comecei a falar, caiu o Espírito Santo. Esse caiu o Espírito Santo sobre eles é uma expressão deles. O que a Bíblia diz aqui é que aconteceu a mesma coisa com eles, o que aconteceu lá no Pentecoste. Que o Espírito Santo, pela primeira vez, ele deixou a era do Espírito Santo lá, e ele se apossou dos discípulos que estavam lá, reunidos lá, e eles começaram a falar em outros idiomas, e no qual as pessoas entendessem lá, que era falando sobre a glória de Deus. Então acontece isso na Bíblia 3 vezes, esse fenômeno aqui de manifestação. Acontece lá em Jerusalém, lá no dia do Pentecostes, acontece lá com os samaritanos também, e agora acontece com os gentios, fechando aí o pensamento deles que Deus não faz acepção de pessoas. Para eles existiam eles, os samaritanos e os gentios. Então Deus quis mostrar o seguinte: olha, eu sou o Senhor, e eu não faço acepção de pessoas. Eu não olho a aparência do homem, eu olho o coração do homem. Eu conheço o coração do homem. Para mim, o Senhor, Deus está dizendo, não tem cor de igreja, não tem bandeira de igreja, não tem a religião. Eu olho o coração. E o meu filho foi a régua, né, que vai nivelar todo o pensamento do ser humano. O meu filho é o exemplo de Jesus Cristo. Então, nós temos que seguir o exemplo de Jesus Cristo para ser nivelado, para que você entenda que Cristo ensinou que nós devemos amar ao outro, assim como nós nos amamos. Esse é o segundo maior mandamento. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, e o outro
ao próximo com a ti mesmo. Ao invés de 10 mandamentos, Deus deixou 2. Agora, no coração daqueles homens, foi necessário então que o Pedro explicasse detalhe por detalhe, porque o Pedro era um dos líderes, para que eles compreendessem o seguinte: olha, que Deus deu o seguinte, Deus fechou, né, com todo ser humano. Deus acabou com esse pensamento deles de que eles eram exclusividade dos judeus. Não, Deus é para todos, e a Bíblia registra isso aí, e no versículo 17 Pedro fala isso. Olha que a declaração de Pedro: pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós, nos otorgou quando cremos no Senhor Jesus Cristo, lá em Atos, no início, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Então assim, Deus deu o dom da vida, e Deus gostaria que o Espírito Santo dirigisse os corações de todo ser humano. Nós teríamos menos problemas. E aí nós entenderíamos melhor os planos de Deus para a minha vida e para a sua vida. E nós seríamos menos egoístas, menos egocêntricos e mais cristãos de verdade. Aliás, essa é a tona desse início desse capítulo aqui até o versículo 18, que Deus não faz acepção de pessoas, que Ele se manifesta, né, de uma maneira sobrenatural, a hora que Ele quiser, com quem Ele quiser, e que Ele não é exclusividade sua. Ele gostaria que Ele fosse o seu único Deus, mas Ele é para todos. E esse capítulo 18 diz isso, e então os irmãos dizem o seguinte, que ouvindo isto, essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Aleluia! Que Deus continue falando no seu coração, e que você continue arrumando tempo para ler as Escrituras Sagradas, para que Deus continue trabalhando, né, trabalhando conosco, para nos fazer melhores cristãos. Aleluia! Um beijo para você, continue com Deus e até a próxima aula aqui no nosso projeto O Professor e a Bíblia. Tchau!